Foi? E aí, galera, tudo bem com vocês? Sou o Lucas Gouveia, né, mais conhecido aí como Tio Lucas, né? Sou do NEOV, no Núcleo Espírita Ombreiros da Vida Eterna, que fica ali em Carapicuíba. Sou dirigente da mocidade lá também, que é o GESP, são os Jovens Espíritas Semeadores da Paz. Atualmente sou dirigente também lá da Mocidade do Semeador, em Santana de Parnaíba, né? E atualmente também eu sou diretor de mocidade, né? Da USE do Intermunicipal do Eixo do Oeste Metropolitano, né? Que é a antiga USE Carapicuíba, né? Queria agradecer aí o convite, né, da USE do Embu das Artes para que eu possa abrir, né, esse mês, né, espírita com esse tema que, na minha opinião, é muito importante, né? Porque o jovem espírita, ele é o futuro do centro, né? Então, acho que é um tema muito importante aí, que eu vejo que tá bem polêmico atualmente, né? Então, vamos iniciar aí com uma prece, antes da gente começar a falar. Vamos agradecendo a espiritualidade por estar nos auxiliando no dia de hoje, né, que o entendimento, né, as lições propostas que eu trouxe para o dia de hoje possam fazer sentido para todos aqueles jovens que estão vendo a palestra, para os pais e responsáveis, que eles possam todos entender, né, a prioridade que esse assunto tem, a importância que esse assunto tem em todas essas vidas, né? Então, senhor, é com a sua autorização que eu inicio esta aula, que assim seja, graças a Deus. Bom, eu trouxe aí, né, para a gente iniciar uma pergunta, né, reflexiva aí, para que a gente comece a debater este tema, né? Eu pergunto então para vocês o que significa, né, ser um jovem na casa espírita, né? É simplesmente eu ir uma vez por semana, nos domingos, nos sábados, nas quartas-feiras, né? Escutar aí alguém falando aí de Allan Kardec, de Jesus, de Chico Xavier, de Valdo Franco. Será que é só isso, né? Ser um jovem na casa espírita, né? Será que o jovem não pode fazer muito mais, né? Então, com essa pergunta que eu inicio aí, né? Trouxe um textinho aí para a gente refletir um pouco juntos e abaixo dele alguns temas aí que eu acho muito importante a gente abordar antes de entrar nesse assunto, né, do jovem na casa espírita. A juventude é uma fase de descobertas, aprendizados e transformações. O mundo de hoje está muito conectado e cheio de informações. E essas informações são muito facilmente acessadas. Isso gera muitas oportunidades, mas também apresenta desafios importantes, né? Então vamos ver um pouco desses desafios, né, da juventude na atualidade, né? O primeiro que eu trouxe foi a pressão social e a construção da identidade, né? Os jovens, eles vivem em uma era onde a autoimagem é constantemente exposta nas redes sociais, né? Há uma pressão para atender a padrões de beleza, sucesso e comportamento que, muitas vezes, não condizem com a realidade. O Espiritismo nos ensina que nossa verdadeira identidade não está na aparência ou na aprovação dos outros, mas sim no que cultivamos interiormente, né? Um exemplo, né? Muitos jovens se sentem frustrados ao compararem suas vidas com a de influenciadores que mostram apenas os momentos felizes. Isso pode gerar baixa autoestima, ansiedade e até depressão, né? Eu acho que essa parte da construção de identidade é muito importante para o jovem, né? Fazer parte de algum movimento religioso, né? Algum movimento, né? Que eles possam ter outros jovens para que eles possam conversar entre si, né? A gente estava debatendo justamente um tema desse recentemente na mocidade, que alguns jovens falaram que não tem essa pressão, né?
que eles veem vídeos, né, de jogadores de futebol, né, de influenciadores, de pessoas, né, da elite falando um pouco, né, e que eles simplesmente ali só absorvem o que é necessário para eles e só, né? E a gente foi, né, eu fui levando, né? Falei, não, vamos conversar sobre isso então, né? E a gente estava falando, né, um pouco sobre ansiedade, e eu comecei a questionar para eles, né? Falei, mas e aí, que time que você torce, né? Quem é que você segue, né? Os vídeos, né, que você assiste normalmente falam sobre o quê, né? E aí, né, a gente vai conversando, né? Que o jovem, ele sabe das coisas, né? A gente tem o costume de achar que ele não sabe, mas ele sabe, né? Então, a gente ficar questionando ele a se questionar sobre o que ele pensa que ele sabe, acho que isso é de suma importância, né, para a gente trabalhar com o jovem. Então, eu fui levando essa conversa, né, eu vi que estava todos os jovens ali, né, fez sentido para todos, então eu meio que deixei ali um pouco esse assunto e comecei a levar para entender, né, o que eles seguem, por que eles acham que eles não têm essa pressão, né? E fui levando, né, a conversa, fazendo todas essas perguntas, e eles falaram, né, meu, realmente, né, eu já me questionei por que, que eu não tenho, né, a facilidade que muitos dos influenciadores que eu mesmo vejo, né, não tem, né, por que que para mim é tão difícil iniciar, né, um vídeo, muitas vezes, iniciar uma fala, muitas vezes uma conversa com um colega meu mesmo. É muito difícil, né, eu introduzir, eu falar, né, de espiritismo para um colega da escola, né, que não sabe o que é, dizer que eu sou espírita, né, é muito difícil, né? E a gente foi conversando sobre isso e eles falaram, não, realmente, né, a gente tem uma pressão social, né? A gente precisa mesmo, né, ver esses influenciadores e muitas vezes por eles nos influenciarmos, né, nós queremos usar uma roupa diferente, um corte de cabelo diferente, né, queremos fazer algum esporte que muitas vezes, né, a gente não gosta, mas porque a gente acha que isso é importante, né, e eu sempre toco muito nesse assunto, né, da parte da construção da identidade, né? Porque os jovens, né, de 15 a 19 anos, eles estão passando por este momento de se transformarem naquele adulto, né, que eles vão ser, né, continuamente aí, né, futuramente. Então, essa construção de identidade é muito importante para eles. E neste momento, onde eles podem tirar informações muito fáceis, né, de muitas pessoas diferentes, né, é muito importante eles irem para alguma instituição religiosa, né, para um centro espírita, e o dirigente mostrar para eles, né, qual que os benefícios deles seguirem esse caminho e quais são, né, os problemas deles seguirem esse caminho, né? Então, o jovem, quando ele pertence a uma mocidade, né, o dirigente ele vai encaminhar, né, todas essas dúvidas. E eu sempre falo para minha mocidade que a gente é uma família, né? Que não é porque eu sou o dirigente ali, o responsável, que eu sou professor, né? Muito longe disso, né? Eu quero estar ali trocando informações com eles, né? Não é porque eu sei um pouquinho, porque eu estudei um pouquinho mais, né, alguns anos a mais na doutrina do que eles, que eu sei mais que eles, né? Então a gente precisa trocar essa informação, porque acho que só assim, né, eles perguntando o que para eles são interessantes e eu respondendo com base na doutrina espírita, que isso vai fazer sentido para eles, né? E acho que só assim eles vão querer aí retornar para casa, né? Então eu acho que essa parte, né, do espiritismo, né, desses movimentos de jovens, desses grupos, ajuda muito nessa construção de identidade, né? A gente falar que, né, o que é um amigo, o que é um colega, a influência dos espíritos, né, ao nosso redor. Eu acho que tudo isso ajuda esse jovem a ser um adulto, né,
talvez mais responsável e talvez um pouco mais consciente, né, no futuro, né. O segundo ponto que eu trouxe é a dificuldade de propósito e sentido da vida, né. Eu vejo aí que muitos jovens, eles não sabem, né, o que ser quando crescer, né, ou o que fazer, né, se eu vou ter filhos, né. E, bom, eu peguei uma época aí de 90 a 2000, então a minha fase ainda se questionava muito, né? A fase um pouco depois da minha, eu acho que já parou um pouco de fazer esse questionamento, e a fase antes de mim fazia muito esses questionamentos, né? Então é muito complicado, né, a gente ter todas essas opiniões. Eu mesmo atualmente, né, estando tão envolvido neste movimento, né, conversando com tantos jovens, até eu às vezes me perco, né, se eu realmente, né, tinha tudo isso, né, numa folha, tudo certinho, o que que eu queria ser, qual que era o meu propósito, o que, né, eu estou fazendo aqui, né? Então, nesses encontros, né, nessas comes, né, que são as confraternizações de mocidades espíritas, eu acho que com outros jovens a gente começa a nos questionar um pouco mais. Então, olha a importância do jovem espírita ter uma mocidade e ser convidado para uma confraternização, né? Olha que bacana, né? A gente vai falar um pouco mais sobre ele trabalhar, né, em projetos sociais, talvez ajudar um pouco na evangelização infantil, né, no centro, mas olha que legal, né? Ver esses jovens, né, fazendo, né, ver que eles não têm esses propósitos e muitas vezes a gente faz uma aula, né, perguntando, né, por que que a gente reencarna, né? Para quê? Né? E o jovem ele começa a entender, né? A gente falar sobre as tendências, né? Sobre o que ele, quais são as características deles hoje, né? Quais são o propósito deles hoje e como que eles foram em outras vidas, né? Para ver se realmente eles estão fazendo da maneira correta ou se eles vão ter que voltar outras encarnações para corrigirem esses problemas, né? Eu vejo muitos jovens com essas dúvidas e é um tema muito gostoso da gente debater, né? Eu trouxe aqui então, né? Muitos jovens se sentem perdidos, sem saber qual caminho seguir, tanto profissionalmente quanto espiritualmente, né? Aquele negócio, meu, será que eu vou mesmo para o centro, né? Será que eu vou para um terreiro? Será que eu vou para uma igreja evangélica, para uma igreja católica, né? A gente não sabe, né? Ainda, né? Aonde a gente pertence, né? E os pais irresponsáveis fazendo, levando, incentivando, né, acaba fazendo isso ser mais fácil, mais leve, mais simples, né? Então, a gente precisa mesmo pontuar algumas coisas aí, né? A cultura do imediatismo, né? Ela faz com que eles busquem resultados rápidos e, ao não conseguirem, se sentem frustrados, né? O Espiritismo nos ensina que cada um tem um propósito e que a vida não se limita a esta encarnação, né? Um exemplo que eu trouxe, né? Um jovem que quer mudar o mundo, mas sente que não tem impacto, pode esquecer que pequenas atitudes diárias são importantes para a sua evolução e para o bem coletivo, né? Aqui eu tenho até um exemplo meu mesmo, quando eu frequentava aí a mocidade, eu fui fazer um trabalho social, né? Fiquei na cozinha trabalhando há algum tempo e estava me questionando, né? Meu, será que realmente isso aí faz sentido, né? Será que realmente, né, eu estou servindo para alguma coisa? A espiritualidade é muito famosa e dá um tapa na nossa cara, né? Quando a gente começa a falar algo desse sentido. E nesse dia eu fiquei ali responsável por entregar as marmitas, né, para os assistidos. E veio uma mãe com uma criancinha, né, devia ter uns 3, 4 anos, né, de idade, era bem pequenininho. E eu, ao invés de entregar as duas marmitas, né, a da mãe e a da criança direto para a mãe, eu entreguei uma para a mãe e fiz questão de entregar a outra para a criancinha, né? Abaixei, né? Tentei manter a mesma altura que ela ali e entreguei na mão dela. E ela olhou para a mãe dela, olhou para mim e deu um sorriso,
né, que aí você tem a resposta, né? Realmente você está mudando o mundo, né? Por mais que seja o mundo de uma pessoa, né? Então, a gente tentar trazer isso enquanto dirigentes, coordenadores, enquanto centro espírita, é muito importante, né? A partir daí eu comecei a pegar muitos outros trabalhos e eu me identifiquei, né, nessa parte de juventude e hoje o meu foco de trabalho é com os jovens, né? Então, olha que bacana, né? É muito legal o espiritismo ele vir, a gente brinca muito, né, na minha mocidade, né, quando a gente aborda algum tema, que a gente fala que não se vive, né, só uma vez, né? Não se vive só uma vez, né? A gente vai passar por outras vidas, né? Tudo que a gente fizer aqui, a gente vai colher, né? Pode não ser nessa encarnação, mas na próxima, né? O plantio, ele não é obrigatório, mas a colheita é, né? Então, depende do que a gente está plantando agora, né? Um outro tema que eu trouxe também, né? Ainda falando sobre esses desafios da juventude, né? Na atualidade, é a influência dos meios digitais e da sociedade de consumo, né? Aí, Shopee, AliExpress, né? A Shein, né? O excesso de informações e estímulos digitais pode causar ansiedade e falta de concentração. A sociedade de consumo incentiva a buscar pelo ter, em vez do ser, né? O que pode afastar os jovens dos valores espirituais. E o Espiritismo propõe uma vida com mais equilíbrio, priorizando o crescimento espiritual acima das posses materiais, né? Um exemplo clássico que eu trouxe aqui, né? Um jovem, ele pode sentir que a sua vida só será completa se ele tiver o celular da moda, né? O celular mais top, né? Ou a roupa de determinada marca, esquecendo que a verdadeira felicidade vem de dentro, né? Então, a gente precisa sempre, né, lembrar o jovem, né, que ele precisa, né, realmente se vestir bem, ter uma condição financeira legal para que ele possa se sustentar. Se ele quiser ter filhos, se ele quiser fazer uma faculdade, que ele possa arcar com todos esses custos, né? A gente precisa incentivar que ele precisa ter uma vida próspera, por que não, né? Mas que a gente precisa mostrar para ele que a busca pelo ter, né, não é tão legal. Que a gente precisa buscar sempre o ser melhor, né? A gente precisa sempre tentar ser melhor que o dia anterior, pelo menos, né? Então, o espiritismo ele vem, né, com essa proposta de equilíbrio, né? Nós precisamos, né? Nós temos que ser prósperos, né? Nós vivemos numa sociedade, né? Existem leis que a gente precisa, né, obedecer. Então, é muito importante, né, que a gente entenda a diferença, né, de ter muito, né, e de não ter nada, de ser muito e de não ser nada. E o espiritismo ele vem, né, com essa força, né? Eu falo que o Consolador Prometido, né, que é a nossa doutrina espírita, ela veio com força, né, nos inspirar a sermos melhores, né? Porque quando a gente vem, né, mostrando que além de uma religião, nós somos ciência e filosofia também, né? Eu acho que a gente vem muito forte, né? Falando assim, ó, né? Quando Kardec fala assim, uma das coisas que me trouxe muito para a doutrina espírita foi essa frase de Kardec, né? Que se a ciência comprovar, né, alguma coisa que eu falei aqui, fique com a ciência, né? E hoje a gente vê a ciência chegando cada vez mais perto dos esclarecimentos que os espíritos vieram nos trazer, né? Então acho que esse consolador ele veio muito forte, né, para que a gente possa entender, né? Que a gente possa ter esse equilíbrio e esse crescimento espiritual, né? Então, eu acho que essa é a importância, né, da doutrina para os jovens. Não só para os jovens, né, para todos nós. E nessa segunda parte, né, eu trouxe as oportunidades, né, da juventude na atualidade, né?
apesar dos desafios, os jovens também têm oportunidades incríveis, né? Que podem ajudá-los a crescer e a contribuir para um mundo melhor, né? Então a gente começa aí falando sobre a facilidade do acesso ao conhecimento, né? Hoje é possível aprender sobre qualquer assunto em poucos cliques, né? Ali, recentemente eu comprei um cubo mágico, né, de 5x5, né? E eu tentando fazer muitas vezes, coloquei na internet aí como resolver. Não consegui ainda, mas estou tentando. Estou aprendendo. Mas olha, em poucos cliques, né, a gente consegue aprender aí, né? Talvez uma linguagem de programação, um curso de oratória, né? A gente aprende muitas coisas aí com poucos cliques, né? Então, a facilidade para esse acesso, né, ajuda muito neste ponto. O jovem espírita pode estudar a doutrina de diversas formas, né? Existem palestras online, podcasts, cursos, né? Hoje a gente tem os cursos básicos aí, ou até aprendizes, muitas vezes, online, né? Então a gente pode ver, né, a facilidade. O conhecimento espírita pode ser usado para orientar suas escolhas e ajudá-lo a entender o seu papel no mundo, né? Olha que bacana, né? A gente vê aí, né? Hoje a gente fala muito dos podcasts, né? Então teve uma onda aí agora, os podcasts cresceram bastante. E a gente vê esses curtas, né? Esses shorts aí no Instagram, muitas vezes, que chamam a atenção para a gente ver o podcast inteiro, né? Às vezes alguém que a gente segue aí, algum influenciador que agrada, né, o conteúdo dele pra gente. Pô, que legal, ele fez lá o podcast lá com o Vênus Podcast lá, né? Vou assistir esse podcast inteiro aí para ver como que é. A gente vê aí Haroldo participando de podcasts, Divaldo, né? É, André André Trigueiro, né? Arthur Valadares, né? Essa galera participando de podcasts aí, né? Porque palestras online deles tem diversas, né? Muitas vezes eu mesmo, quando estou montando alguma aula, eu pego ali alguma palestra que me chamou muita atenção e compartilho, né? Com alguns grupos que eu tô, muitas vezes com a minha família mesmo, né? Mas sempre jogo nos grupos das mocidades, né? As minhas diretoras, né? Tanto do Neov, a Emily, quanto do Semeador, que é a Lu, elas sempre falam para mim, né? Ô Lucas, movimenta o grupo lá, manda, né? Determinadas coisas, né? Tem bastante coisa da FEB também, né? Muitos vídeos, né? De mocidades, né? Alô Jovem Espírita, né? Entre outros aí, que eu sempre pego algum videozinho ou outro e mando, né, lá no grupo, lá para eles verem. Negócio de trabalhar muitas vezes filmes, né? Recentemente eu falei sobre reencarnação e desencarnação e eu trouxe, né, Viva la Vida é uma Festa e Soul, pedi para que eles assistissem para a gente debater, né? Porque tá muito fácil, né? Eles podem mesmo ali na casa deles assistirem um filme, né, durante a semana para que no final de semana a gente debata, né, com mais força esse tema. Então, a facilidade de acesso ao conhecimento, ela é muito boa, né? A gente precisa sempre mostrar para o jovem, né, o crivo da razão, né, para que ele possa entender se isso realmente é certo ou se isso né, não é muito legal a gente acompanhar. Então, quando o jovem vai para o centro e se questiona determinadas coisas, né, que nem eu falei, o jovem ele sabe, né, o que é certo e o que é errado, né? Só que a doutrina vai reforçando, né? No momento que a gente fala que não se vive só uma vez, né, a gente vê o que a gente já errou nas outras encarnações, vendo num contexto histórico, né? A gente gosta muito de trazer aí, né, Hitler, né, a Segunda Guerra Mundial, né, onde que ele está, o que está fazendo, Capela, né, os exilados de Capela, a gente comenta muito também, né? Então a gente começa a falar um pouco antes das coisas que nós fizemos de errado e que estamos pagando agora, né? E o que a gente está vivendo agora no presente que talvez a gente pague no futuro. Será que vale a pena? Então, colocar esses questionamentos aí para que ele entenda, né, o que realmente é certo e o que realmente é errado, o que realmente me faz bem, o que me realmente vale a pena para mim, né? Se realmente vale a pena, né? Então, o Espiritismo vem com essa força, né? Trazer esses assuntos aí. Eu trouxe também a oportunidade de fazer a diferença no mundo, né?
gente estava falando, né, sobre o jovem mudar o mundo, né? Então a gente vai ver aqui. A juventude, ela tem energia e criatividade, né, para transformar a sociedade. A doutrina espírita incentiva o serviço ao próximo e o trabalho no bem, seja ajudando em trabalhos sociais, na evangelização infantil ou em projetos de comunicação espírita. Cada jovem pode encontrar uma forma de contribuir, né? Eu dei um exemplo aqui que até aconteceu recentemente, né? Que é criar um grupo online para discutir temas espíritas ou participar de ações sociais organizadas pela Casa Espírita, né? Recentemente eu participei da Comerge, né? Que é a Confraternização de Mocidades Espíritas do Rio de Janeiro, e fiquei no grupo de Tarefeiros do Bem, né? Que é um grupo de 20 anos para cima, né? De 20 a 26 anos, e a gente, assim, meu, ficamos tão amigos ali, a gente compartilhou coisas das nossas vidas, dos nossos cotidianos, né, que estavam fazendo tanto sentido, né, que não era, por exemplo, só dores nossas, né, que eram uma dor também daqueles outros jovens que estavam com a gente naquele recinto, que a gente meio que se tornou uma família mesmo, né? Da mesma maneira que o facilitador, né, o Lucas Cavaleiro, ele trouxe pra gente, que era essa a ideia dele mesmo, né? E a nossa amizade estava tão legal que quando acabou a Comer, a gente não queria que acabasse, né? E a gente conversando depois do grupo, né? A Comerge foi no carnaval. A gente conversando depois no grupo, né? Quando a gente chegou em casa, na semana que a gente já estava em casa, de que a gente queria estar na Comerge ainda, né? A gente queria estar todo mundo junto ali, né? Compartilhando as informações, né? Os nossos entendimentos, né? Mas não dava, né? A gente tem que, infelizmente, tocar a nossa vida, né? Mas o que que a gente fez, né? Acho que do grupo ali, eu, a Tarsila e o Lucas, né? Nós somos dirigentes aí de mocidades, acho que a Aronda também, né? Mas olha, a ideia de criar esse grupo, né? Ontem mesmo foi, né? O nosso piloto, né? Que a gente se reuniu todo mundo online, né? A galera do Rio, aqui de São Paulo, lá de Minas, né? Que teve uma galera de Minas que participou, né? Todo mundo online ali abordando temas, né? Que a gente acha super importante, né? Para a mocidade. Um dos jovens, ele mandou, né, um vídeo de uma palestra, né, do Haroldo, que ele estava acompanhando, que ele achou super interessante, e a gente falou, por que que você não fala sobre isso, né, nesse encontro virtual aí? E todo mundo achou super legal, né, eles vieram com esse tema, né, tudo que eles prometeram, eles entregaram, a gente, né, discutiu, conversamos, ficamos 2 horas, né, ali online, né, conversando, debatendo esses pontos, esses temas, né, matando essa saudade. E olha que legal, né, por causa de um jovem a gente criou esse grupo. E já temos até convite agora, né? Acho que 27 de abril, se eu não me engano, vai ser no último domingo, né? Acompanhem as nossas redes, né? Eu sou coordenador do EJEC, do DM. Segue o nosso Instagram, eu acho que vai estar aí depois, mais para frente, mas é o underline EJEC, e o Insta do DM é dm.oeste.metro. Lá a gente vai estar sempre fazendo divulgações de eventos que a gente está querendo fazer, né? Eu sou culpado por muita bagunça, né? Aí com mocidades, com jovens, né? Eu estou bem envolvido neste movimento, né? Eu gosto muito disso, né? De fazer bagunça, né, demais de juntar os jovens, né, para que eles possam ter a mesma sensação que eu tive, né, quando eu participei da Comecap, da Comerge, né, da Comespro. Então, que eu possa compartilhar todos esses sentimentos que eu tive, que eles possam sentir também. Então, eu sou muito culpado, né, em querer que eles passem por todas essas oportunidades, né? E por último, né, para a gente ir encerrando aí, o que eu não podia deixar de falar, né, que a casa espírita, né, como espaço de crescimento, né, num tema onde a gente pergunta, né, o que é, né, o jovem na casa espírita, né, a gente precisa falar um pouco desse espaço de crescimento para o jovem, né. A casa espírita, ela não é apenas um lugar para assistir palestras, mas um ambiente para fazer amigos e crescer espiritualmente, né.
Participar ativamente pode ajudar o jovem a desenvolver habilidades como falar em público, trabalhar em equipe e desenvolver a paciência, né? Ao invés de enxergar a casa espírita como uma obrigação, o jovem pode vê-la como uma oportunidade de se encontrar e se fortalecer, né? Olha que bacana, né? Muitas vezes em alguma dinâmica, né, que a gente fala para o jovem ler um trecho, vai lá, apresenta, faz um teatrinho aí sobre o que vocês entenderam, né, sobre esse trecho do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, ou muitas vezes a gente traz um textinho pronto, encenem aí, né, falam, né, eu incentivo muito o jovem a falar, né, eu sou até chato com isso, né, que eu fico, e aí, fulano, né? O que você entendeu sobre isso, né? O que você acha, né? A importância da gente trazer dinâmicas, né? Para que eles possam, né? Lembrar, né? Gravar esse conhecimento um pouco mais fácil, né? Por exemplo, trabalhar o perdão, a gente pega uma bolinha de papel e faz ele ficar o dia inteiro com essa bolinha de papel e fala, e aí, como que é, né? Você tomar um café, você ir no banheiro com essa bolinha de papel e não poder tirar ela, né? Da mão. Aí o jovem, pô, é chato, né? Então, quando você não perdoa alguém, né? É como se isso ficasse dentro de você, te incomodando ali, né? Por mais que você não perceba. Então, essas dinâmicas fazem o jovem entender, né? A gente trabalha muito com jovens que vêm da evangelização infantil. Então, a sementinha está plantada ali. A gente só precisa continuar cuidando dela, né? E os jovens que não vêm de evangelização infantil, né, provavelmente, muitas vezes, eles vêm de alguma outra religião com algumas dúvidas, né? E a gente precisa cuidar dessa sementinha, né? Porque uma hora ela vai florescer, né? E a gente espera, né, que floresça com conhecimento, né? Com que eles possam entender a importância do centro espírita, né? E que eles possam aí futuramente virar, né, trabalhadores, né, do centro espírita, né? Mas para isso eles precisam participar, né? Então fica o convite, né, para todos os jovens aí, os pais e responsáveis, né, incentivarem o jovem a participar, né, de alguma atividade do centro, né, a importância aí de você fazer parte de um trabalho social. Muitas vezes o jovem participando da mocidade, ele vai ter um convite, né, para participar dessas comes, né, desses EGES, né, ou muitas vezes de algum almoço, algum trabalho social na casa, né, que muitos centros eles pedem, né, para o jovem participar. Aniversário da casa, por exemplo, deixa os jovens fazer a sobremesa, né, vender aí a sobremesa. A gente mesmo do DM aqui do Oeste Metropolitano, a gente tem muitas atividades, né? Fica o convite aí para vocês da nossa Noite da Pizza no Cristão, ali na Estrada da Fazendinha, em Carapicuíba, né? A gente está cobrando R$ 40 e qual que é o intuito? É ajudar o Centro Cristão a fazer uma reforma que eles estão precisando fazer, né, lá no centro. E a ideia é que os jovens trabalhem em prol desse movimento, né, dessa ajuda, né? Então o jovem ele vai ajudar na cozinha, ele vai ajudar na venda dos refrigerantes, vai ajudar na venda dos doces, né? Ele está aí divulgando já, né, a noite da pizza, né? Eu sempre incentivo, posta lá, divulga, sempre vejo os jovens das minhas mocidades aí postando, né? Que sempre curto lá para que eles vejam que eu estou vendo, né, a importância, né, que eu estou trabalhando junto com eles, né? Eu sempre falo, né, acho que está muito óbvio, né, que as palavras convencem, né, mas o exemplo arrasta. Então, quando a gente faz algum evento que o dirigente está participando junto, né, então isso arrasta, faz eles quererem participar, né? Pô, né, o meu professor, né, meu dirigente está participando, está ajudando, e ele gosta bastante, sempre fala super bem, vou querer ir lá para ver, né? Muitas vezes é só para ver se é tão legal mesmo, né? Ou se só vai mesmo porque é um incentivo, né? A gente está querendo fazer aí uma festa junina e todo o dinheiro arrecadado vai para uma confraternização de final de ano, alugar aí um sítio, né? Uma piscininha, né? Alguns brinquedinhos para a gente se divertir ali, um ping-pong, um pimbolim, uma musiquinha para a gente ali confraternizar junto.
Então, a gente está bem envolvido nesse movimento, né? Uma excursão para Minas, um ônibus só de jovens, né? Quem sabe? A gente precisa ter jovens, né? A gente está tendo, né, uma grande evasão dos jovens, né, das casas espíritas. E é porque muitas vezes as casas espíritas negligenciam, né, as mocidades, não dão a importância que ela precisa ter, né? E o meu trabalho aí como diretor de mocidade da USE, né, é brigar para que esses centros entendam, né, a importância. Mas eu estou acompanhando aí muitos centros, muitas casas, e vejo que realmente, né, está sendo mudado essa visão, né? Quando a gente cria um departamento de mocidades, né, que é um DM, a gente vê que está sendo mudado essa visão, né? E é muito importante, né? Porque quando o jovem ele vai para uma mocidade, que ele se sente pertencente a algo, que ele tem um convite para fazer outras coisas, né? Para sair da zona de conforto dele, eu acho que ele fica com uma vontade de voltar, né? E isso é muito importante, né? Porque a obrigação dos pais, né? Como Kardec mesmo fala, é incentivar os seus filhos, né? Seus filhos, né? Parentes, netos, etc., ao caminho certo, né? Até a sua maioridade, né? Nós somos obrigados a incentivar eles para o caminho do bem. Então, incentive eles a vir para uma mocidade, né? A conhecer, né? Siga as nossas redes para a gente, né, participar de algum encontro junto. Muitas vezes eles não gostam da mocidade que eles participem, mas um encontro desse faz eles verem a importância, né, e eles continuarem a participar. Bom, para a gente encerrar então, né, eu trouxe um textinho aqui, né, que acho que é bem bacana para a gente concluir, né, que os desafios da juventude na atualidade são muitos, mas as oportunidades também são grandes, né? O jovem que se apoia nos ensinamentos espíritas podem enfrentar dificuldades com mais equilíbrio e sabedoria, tornando-se um agente de transformação no mundo. Olha a importância, né, desse jovem entender, né, a doutrina e ver, né, que ele pode fazer tudo o que Jesus fez e muito mais, né? Que ele, como Jesus, veio para aprender ou muitas vezes ensinar algum parente, ajudar, amar o próximo, né? E a mocidade, né, o centro espírita traz isso, né, para o jovem, né? E esse é o propósito realmente de um jovem na casa espírita. Não é somente ir para a mocidade, mas participar de uma aula especial em algum outro centro espírita, participar de uma COME, participar de um EGE, incentivar o seu dirigente a fazer uma aula diferente, uma dinâmica diferente, né? Para que a gente não fique sempre nesse mesmice, né? Vou ir para uma mocidade e ver uma palestra. Não, a gente tem que estar ali numa roda ali e sempre trocando informações, né? Porque, como eu falei, o jovem sabe das coisas. Ele tem uma opinião formada na cabeça dele. Em algum lugar ali tem uma opinião, né, desse espírito milenar, né? Então, vamos continuando aí este processo. Vamos então encerrando, né? Vamos agradecer então à espiritualidade amiga que nos auxiliou, que me ajudou a montar todo esse temático, né, para que a gente possa debater as oportunidades que os jovens têm, os desafios dos jovens e a importância dele fazer parte de um centro espírita, de uma casa espírita, de uma associação espírita, né? Que o tema de hoje tenha feito sentido, não só para os jovens que estão assistindo, mas para os pais e responsáveis também. Que tudo isso faça sentido na cabeça deles, na alma deles. Peço também que os mentores que estão aí nos acompanhando, a todos aqueles que estão assistindo, que possam ter aquele passe, aquela troca fluídica, gostosa, de energias harmoniosas, boas, serenes, para que a gente possa ter uma semana, um resto de semana, ou um final de semana agradável, muito tranquilo e que a gente possa ser sempre melhor do que o dia anterior.
que as próximas palestras sejam tão boas quanto a de hoje e que nós possamos sempre compartilhar este conhecimento juntos e crescer tanto em número quanto em pessoas de bem. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, galera. Muito prazer e até logo.